Queridos, nós vamos a priori agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer da nossa alegria de estar aqui e compartilhar com os irmãos porção da palavra de Deus que Deus nos deu. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Atos, Atos 9. Nós faremos a leitura, é possível fazer de forma responsiva, né? Eu estou com uma tradução aqui, não sei qual será aí, mas vamos lá. Atos 9, de 1 ao versículo 19. Ok, irmãos, em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e, consequentemente, ser tocado por Ele nessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus: a conversão de Paulo. Ditas Atos 9, de 1 a 19. Falando sobre a conversão de Saulo, né? Atos 9, de 1 a 19. Amém? A técnica dando uma geral ali, beleza? Amém? Vamos lá. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Estes 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo.
Todos. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Palavra do Senhor. Vamos buscar a Deus em oração. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nos encontramos no teu trono da graça, Pai. Pai, aqui estamos, Senhor, para te servir em espírito e em verdade, Senhor. A sua palavra já foi lida, Senhor. Que o Senhor também possa, Pai bendito, tomar a minha vida e usar, Senhor, os meus lábios, para que toda palavra, Pai, que sair dos meus lábios seja contemplado por Ti. E que essas palavras, Senhor, possam encontrar abrigo em nossos corações. E nós saiamos daqui, Pai, diferente de que entramos aqui, pronto e propício para te servir em espírito e em verdade. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos assentar. Evidente que todo cristão conhece essa história, e evidente que poucas coisas vamos acrescentar. Mas o que é importante é que nós devemos lembrar que a conversão de Paulo foi a mais importante da história. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecoste. Nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele ficou tão empolgado com a história de Paulo, que ele não relatou apenas uma só vez, ele relatou 3 vezes. Lucas relatou no versículo 9, quando acabamos de ler, relatou no versículo 22 e relatou no versículo 26, deverasmente empolgado. Ele ficou alucinado com a história de Paulo, porque Paulo era algo diferente, né? Paulo era aquele cidadão que era deverasmente religioso, era um fariseu, e ele servia o seu Deus de uma forma evidentemente estranha para nós, mas para ele estava tudo certo. O que é isso? Falta do conhecimento da palavra de Deus, falta do discernimento que devemos ter para servir a Deus, né? Então assim, as pessoas sabem que existe o versículo bíblico, estão dizendo por aí, até na política, dizendo assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a ideia era que Paulo estivesse pronto para servir. O detalhe é servir o que e por quê. Então, a ideia que Paulo estava fazendo a coisa correta era perseguir aqueles que não criam de forma especial no Deus que ele servia. O texto que vamos colocar para essa nossa meditação é: Paulo está orando, né? Se você prestar atenção no versículo 9 e 11, diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. O povo de Deus sempre teve e sempre terá perseguições, todas elas consequência do grande confronto do mundo, no mundo espiritual e no mundo material. Mas Deus tem os seus meios de intervenção e Ele intervém na hora certa. Quem era Saulo de Tarso? Era um zeloso homem cruel da lei de Deus. Morava em Jerusalém, estudava na escola aos pés de Gamaliel, de regime interno como autoridade, para prender os cristãos e trazê-los para Jerusalém para ser julgado. Por que Paulo queria julgar os cristãos? Na concepção de Saulo, os cristãos precisavam ser punidos, porque abandonaram a antiga religião. Agora eles estavam adorando outros deuses, ou seja, adorando o Deus Jesus de Nazaré. E não era
o Deus Elohim. E os ídolos ou os idólatras devem morrer, porque esta é a lei. O idólatra tem que morrer. E Saulo assim o entendia. Não era apenas uma perseguição aleatória, por prazer de perseguir, mas por um zelo baseado no seu entendimento. Jesus desce e derruba Paulo. Atos 9:4, acabamos de ler: Saulo, Saulo, por que me persegues? O coração de Saulo se transformou e está se derramando, como diz o cântico, né? Nos derramando, né? Venho aqui me derramar. Derramar do que, irmão? Derramar na presença de Deus, não é? Derramar nossas lágrimas, né? Buscar a Deus em oração. A oração é algo que move o mundo, né? É algo que move o coração de Deus. Então, a ideia é essa, né? O coração de Saulo não era um coração ainda convertido, né? Mas após 3 dias e 3 noites, deixando um homem em êxtase, totalmente sem controle de si mesmo. Foi essa condição que Paulo ficou. Paulo ficou, após esse contato com Deus, 3 dias e 3 noites em estado de êxtase. E você, que está passando por uma dificuldade, talvez momentânea, eu quero crer que seja, né? Algum momento de sofrimento, alguma angústia, alguma dificuldade que você está passando, será que você também enfrentaria, como Paulo enfrentou, os 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber? Depois de 3 dias, Jesus desce do céu novamente. Quando Saulo agora vai se transformar em Paulo, depois do trânsito de 3 dias de noite e dia, sem comer e sem beber, Deus vê que Saulo começa a orar e continuar orando, até que Jesus desce novamente, e agora ele desce para Ananias. Versículo 9 e 11 diz assim: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo está orando. Pois bem, o anúncio de Jesus, Saulo está orando, no versículo 11, olha que fantástico. Além de estar simplesmente orando aqui na terra, a sua voz chega ao trono da graça. Imaginamos a situação, né? Ananias, quando foi chamado por Jesus para ir até Saulo de Tarso, ele começa a questionar a Deus. Ele fala: peraí, mas o senhor não sabe quem é esse homem? Esse homem é um perseguidor. Ele está perseguindo os cristãos lá em Jerusalém, e agora vem vindo para Damasco, vai fazer um desastre aqui, né? Então, o senhor quer que eu vou lá? Aí Jesus chama a atenção dele e diz a ele assim: ele está orando. E se ele está orando, ele está onde? Ele está na minha presença. E se ele está na minha presença, ele está sob o meu controle. A grande verdade é que nada foge ao controle do Deus vivo. Mas para animar um pouco ali o Ananias, ele disse assim: olha, fica tranquilo, Ananias, fica tranquilo. O Saulo está orando. Tem alguém orando aí? Veja que Jesus diz assim, Jesus dá o endereço. Ele fala assim: ele está na rua direita. Não é um absurdo quando nós pensamos que Jesus não está vendo nossas dores, quando Jesus não está vendo as nossas aflições, e quando nós estamos entendendo
que Jesus não sabe nem das nossas perseguições, aquele que nos persegue? É absurdo pensar isso. Jesus sabe exatamente aonde você está, assim como sabia aonde Saulo estava. O anúncio é de um fato com endereço certo, precedido do céu, de que alguém que estava orando tinha um lugar certo. Jesus pode olhar agora para a nossa cidade e saber onde estão aqueles que buscam em oração e que gostam de orar. E os que não gostam de orar, assim mesmo oram. E Deus entende e vê o seu coração e ouve a sua oração. Assim também como Ele vê aqueles que se esforçam em orar. Irmãos, na verdade, a oração é uma conversa íntima com Deus. Então, às vezes você vê alguém dizendo assim: eu fui lá na igreja rezar. Por falta de entendimento falam isso. Nós temos que dizer que nós vamos orar. Qual é a diferença que existe entre rezar e orar? Uma diferença tamanha. Por quê? Porque quando você reza, você está dizendo em um ato contínuo aquelas palavras deverasmente ensaiadas. E quando você ora, você tem uma conversa íntima com Deus. Então é diferente de rezar, né? Mesmo porque Jesus nos ensinou a orar, né? No livro de Mateus, Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele não disse que era para nós rezar. Ele disse: ensina os discípulos a orar. Portanto, Jesus sabia o nome e o apelido daquele homem. Era um homem de Tarso chamado Saulo. Veja um cristão aflito, contrito, que dobra o seu joelho e muitas vezes nem palavras saem da sua boca. São apenas então somente gemidos e lágrimas são capazes de chegar até o céu, a ponto de Jesus saber o seu nome, o seu apelido, e de onde é que você está, e da onde é que você veio, e da onde é que você vai. Ele dizia: ele é de Tarso, né? Saulo de Tarso. Saulo morava em Jerusalém, mas Deus sabia que ele era de Tarso. Será que existe Deus? Será que Deus sabe que eu existo? Essa é a pergunta que você fez, que você faz. Talvez você que está na sua casa também faça essa pergunta. Será que Deus sabe que eu existo? Você é como eu. Nós podemos até pensar assim: como um pecador miserável e tão insignificante poderia falar, como um pecador como eu poderia abalar os céus com as minhas orações? Como poderia um Deus tão santo interromper a sua eternidade para dar ouvido à minha e à sua voz? Na verdade, a única certeza que eu tenho é a incerteza de que Deus sabia que eu existo, ou que soube, não poderá perder o seu tempo comigo. Que importa a Deus comigo? Deus não se importa com duas coisas. Deus não se importa com o orgulho dos reis dessa terra. Portanto, Deus não se importa com aqueles poderosos e orgulhosos. Ele não se importa com aquele povo, a não ser porque ele vai um dia abatê-los. Deus também não se importa com os idólatras, a não ser para reprová-los. Então, é chegado aquele dia que ele vai dizer assim, e eu quero ouvir, e quero crer que todos aqui ouvirão: sejam bem-vindos, filhos do meu Pai, amados do meu Pai. E outros irão ouvir o que, irmãos? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aonde houver um coração cheio de dor, olhos com lágrimas, lábios
trêmulos de agonia, gemidos profundos e inexpressíveis ou inexprimíveis. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios 16, 9 diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a toda a terra, para fortalecer aquele que lhes dedicam totalmente o seu coração. Aquele que vem aqui se derramar na presença dele. Aquele que vem aqui buscar ele em espírito e em verdade. 1 Pedro 3, 12a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Portanto, irmãos, quando você curvar o seu joelho, quando você estiver na presença de Deus, esteja ciente que essa conexão não tem falha. Essa conexão não depende da internet, não depende da energia, não depende se o sinal da internet está bom ou deixa de estar ruim. Essa conexão, ela é direta. Nós temos esse link direto com Deus, né? Evidentemente que toda vez que nós buscarmos Ele, de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Pois bem, enquanto Paulo está orando, o céu se abre e Deus manda os seus anjos trazendo as mensagens e as respostas. Mas antes que isso aconteça, já está havendo um grande barulho de júbilo e de alegria. Os olhos de Paulo se abriram para enxergar o grande muro que separa os cristãos dos incrédulos, os salvos dos perdidos. Saulo foi batizado e tornou-se o grande vaso escolhido para proclamar a mensagem de Cristo. Concluindo, irmãos, quando Deus muda os nossos planos, Saulo tinha um plano para ir para Damasco, para capturar ali os cristãos e levar para ser julgado em Jerusalém. Mas Deus, Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. O que aconteceu com Saulo? Saulo caiu sobre terra, Deus falou com ele, ele se converteu, mudou a rota da sua vida. Ele deixou de ser um perseguidor para ser um proclamador da palavra de Deus. Então, assim, ciente que Deus usou o seu vaso, Deus disse assim: este é um vaso escolhido por mim. Queira você também ser um vaso escolhido por Deus. Queira você também se colocar à disposição de Deus, nas mãos de Deus. Ele fala conosco nas nossas orações. Ele sabe e conhece os nossos corações. Ele torna-se Senhor das nossas vidas. Ele não deixa no meio do caminho. Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele faz a obra completa e dá direção e propósito para as nossas vidas. Quais têm sido os seus planos? Servir a Deus? Se colocar à disposição dEle? Deixar Ele cuidar de nortear a sua vida? Deixar Ele trilhar os seus caminhos? Deus certamente tem planos melhores para as nossas vidas. Basta ouvir a sua voz e deixá-lo ser Senhor da sua vida, ser Senhor das nossas vidas, conduzir as nossas vidas. Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu o seu coração, ali farei morada. Deixa Ele morar no seu coração. Abre o seu coração. Deixa Ele navegar pelo seu ser. Deixe Ele viver em você. Paulo, no finalzinho da sua vida, já dizia, né? Não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Colocou a sua vida à disposição dEle, para servir Ele, em espírito e em verdade. Ele abrirá os seus olhos, assim como abriu os olhos de Saulo, que estava ali, caído,
prostrado ao chão, com escamas sobre os olhos, ficou 3 dias sem ver, sem beber, sem comer. Saulo foi ungido. Toda vez que me pergunta quem foi o maior pregador de todos os tempos, alguém responde: Paulo. Não foi Paulo. O maior pregador de todos os tempos foi quem pregou para Saulo, que foi quem? Ananias. Corajoso, destemido, porque foi impulsionado por Deus. Deus tocou no coração de Ananias. Ananias relutou, não, porque esse rapaz é bravo, faz e acontece, mas Deus disse a ele assim: vai, porque ele está orando. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, nessa noite, fria, mas aqui estamos acalentados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero crer que você também que está na sua casa há de sentir a potencialidade do Espírito Santo, e Ele também vai te aquecer, porque essa é a vontade de Deus, que Ele possa morar no seu coração. A questão é, abre a porta do seu coração e deixa Ele entrar. Ele te ungirá com o Espírito Santo e direcionará o teu viver. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração, buscar a Deus em oração, para que Ele continue a trilhar os nossos caminhos. Grandioso e soberano Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que já fez em nossas vidas, Senhor, por tudo aquilo que fará na vida daqueles que estão Te ouvindo pela primeira vez, Senhor. Sei que a Sua mensagem será levada aos 4 cantos, Senhor, e aqueles que estão sedentos da Sua palavra podem ouvir, Senhor, e abrir o seu coração, Senhor, para que o Senhor também possa fazer morada na sua vida, que Ele possa direcionar a vida daquele que ainda não Te conhece, Senhor, que o Senhor possa tomar posse, Senhor, não só dessa vida, Senhor, mas também da sua família, que a sua família também possa ter esse encontro contigo, que a nossa cidade, Senhor, seja impactada pela sua palavra, Senhor, que sejamos como Ananias, corajoso e destemido, que possamos levar a palavra àqueles que nós talvez somos temerosos a eles, Senhor, mas que o Senhor nos proteja, Senhor, e que nos dê graça e conhecimento para que nós possamos também convidá-los, Senhor, a vir participar dessa seara, Senhor. É tudo que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos.